Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. E pegue a palavra de Deus, amados. Pegue a palavra do Senhor. Abra comigo no Salmo de número 90, no versículo de número 12. Deus, Ele hoje, amados, tem uma mensagem muito importante e oportuna para todos nós. Aqui no Salmo de número 90, no versículo de número 12, o salmista, ele vai fazer um pedido a Deus. E é um pedido que todos nós, como cristãos, precisamos fazer. Assim que você encontrar, fica de pé em reverência à palavra de Deus e diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu leio e você repete. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Você quer ter um coração sábio? Quem quer ter, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir que o Senhor venha direcionar a nossa vida, venha falar ao nosso coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nesse momento, Pai, nós entramos na Tua casa para ouvir a Tua voz. Porque, meu Deus, se nós não ouvirmos a Tua voz, é em vão estarmos aqui. E é por isso, Deus, que eu peço ao Senhor agora, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, fale, meu Deus, aquilo que é necessário ouvirmos, aquilo, meu Deus, que o Senhor espera do seu povo. Então, meu Deus, que essa palavra, ela venha com pedagogia para nos ensinar a viver a tua vontade e cumprir o teu querer. Senhor, meu Deus, fale, meu Deus, com cada coração, em cada vida aqui presente. Toma o teu lugar de honra aqui neste altar, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, tire toda a barreira, todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. E que o Senhor, meu Deus, faça com que o teu reino avance e que toda a honra, toda a glória deste lugar seja dada a ti, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque essa mensagem, ela é fiel. Amém? Você que está aqui já teve a impressão, quem aqui, aliás, já teve a impressão que o tempo está passando mais rápido? Levanta a mão. Ô pastor, nós já estamos na metade do ano. Há pouco tempo atrás, nós estávamos aqui dando feliz ano novo, que o ano de 2022 seja uma bênção. Mas nós já estamos quase dizendo isso, anunciando o novo ano. Mas isso, esse aceleramento do tempo, é uma realidade, porque o mundo ele está sempre em constante transformação, amados. E até mesmo uma criança que há anos atrás tinha preocupação só de brincar, ela passou a ter uma agenda muito concorrida. Você vê que a criança, o pai ou a mãe levanta às 5h30, devido a muitos casamentos não terem dado certo. Às vezes a criança ela tem que levantar às 5h30 da manhã também, para ir para a casa de uma babá, para ir para a casa de uma cuidadora, e ali logo depois ela vai para a escola, aí eles já emendam um curso para que a criança ela não fique ali sem ter o que fazer. Há
até a agenda de uma criança que há anos atrás a preocupação era brincar e ser feliz, ela tem estado muito concorrida. E o apóstolo Paulo, ele falando acerca desse tempo acelerado, em Efésios 5, no versículo de número 15, ele vai dizer aqui, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, dando um conselho para eles, muito pertinente e importante para a vida, para a caminhada da vida em si. Diz aqui, Efésios 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele está dizendo que por causa desse aceleramento, a pessoa não pode usar o tempo da vida para coisas erradas, para coisas que ela vai se arrepender. Ela tem que usar a vida com sabedoria, aproveitando cada oportunidade, cada momento que você encontra com uma pessoa. Você precisa aproveitar a oportunidade. E tanto o salmista quanto Paulo, eles estão dizendo isso por causa que eles sabem que a vida é breve. A vida passa rapidamente. A vida, ela passa de uma maneira breve, rápida e às vezes muito objetiva. Diz aqui, no Salmo de número 90, volta lá, nos versículos 9 e 10, o mesmo salmista, ele vai dar a resposta. Por que nós temos que usar a vida corretamente, da maneira certa, aproveitando os dias, as horas, os minutos. Diz aqui, Salmo 90, versículo de número 9 e 10. Diz assim, olha: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Amém? A vida é breve, amados. Ela vai passar rapidamente, e é por isso que tanto Paulo quanto o salmista, ele está nos estimulando a viver a vida corretamente e fazer bom uso dela. E antes de nós entrarmos mais profundamente nesse assunto, eu gostaria que você pensasse, tanto você que é jovem, você que ainda se considera uma criança, ou você que já se considera uma pessoa mais madura, você tem feito uso correto da sua vida? Ou melhor, você tem feito uso correto da vida que Deus te deu? Você sabe o que é aproveitar a vida? E o intuito dessa mensagem é levar você, meu irmão, a uma reflexão, a um aprendizado, a aprender a viver a nossa microvida, que segundo a palavra de Deus é pequena e passageira, mas vivermos da maneira correta. E eu quero usar como exemplo, aqui no Novo Testamento, em Lucas capítulo 12, vamos lá? Lucas capítulo de número 12, e eu vou ler com você a partir do versículo de número 13 até o 21. Porque essa parábola que Jesus ele vai ensinar, ele vai nos mostrar alguns ensinos que a gente tem que aprender. Lucas 12, versículo 13, quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou:
Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Amados, aqui nessa passagem, se nós formos pegar só a parábola, a gente fica um pouco perdido, porque o contexto ele pode ser alterado. Mas a partir aqui do versículo de número 13 e no versículo de número 14, eu vou reler com você, diz aqui, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Olha o que Jesus está dizendo para este homem. Ele está mostrando que ele não veio para essas coisas pequenas. Um homem, ele chega perto de Jesus com um problema, porque ele queria mais bens do que ele possuía. Ele queria que o irmão dele dividisse uma herança, que provavelmente era dos pais, e antigamente o irmão mais velho, o primogênito, ele tinha o direito da metade de tudo e a outra metade era dividida entre os irmãos. Por isso que a primogenitura era muito valiosa. Só que esse irmão, ele está dizendo para Jesus: olha, meu irmão tem mais bens do que eu e eu quero mais bens. Eu quero mais, eu quero um pouco mais do que eu tenho. E faz o seguinte, Jesus, você que é mestre da palavra de Deus, fala com meu irmão, dá uma ordem para ele, dividir comigo o que ele tem, porque eu preciso de mais. E aí Jesus, primeiramente, ele veio para mostrar que tem coisas pequenas que não é ele que resolve, é você, meu irmão. Tem coisas pequenas de relacionamentos que não cabe a Deus resolver, mas é você que precisa resolver. É você que tem que aprender a dar o braço a torcer, a abrir um pouco mais o coração. E Jesus, ele está dizendo que nessas causas pequenas não seria necessário a intervenção do reino de Deus, porque são dois irmãos. Eles conversando, eles poderiam chegar ali a um denominador comum e conseguir fazer com que aquela partilha fosse bem resolvida. Amém? Nem tudo você precisa colocar nos pés do Senhor Jesus, não, amados. Tem coisas que é você que precisa resolver. Amém? Diga, tem coisas que cabe a mim resolver. Amém? E aí no versículo de número 15, diz assim, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, ele tem uma maneira diferente de ensinar. Ele, por exemplo, antes de falar o que é a vida de um homem, ele vai dizer o que não é. Porque Jesus, ele tem que arrancar um conceito errado de dentro de nós para depois colocar aquilo que é certo. Não pode ser uma vida misturada. Aí eu penso que é uma coisa uma hora, outra hora eu penso que é outra. Não. Ele arranca primeiramente o conceito errado. E ele vai dizer, a vida de um homem
ela não é baseada em conquistas terrenas. Aquilo que o mundo valoriza, olha, fulano é um grande empresário, para Jesus, para o reino de Deus, é absolutamente nada. A correria da vida, para Deus, é absolutamente nada. Você pode ter reconhecimento humano, mas você não tem reconhecimento no reino de Deus. E aí, Jesus, ele vai entrar nessa parábola e ela vai nos guiar com alguns conselhos que nós não devemos fazer como esse homem vai. Igual o primeiro conselho que Jesus ele quer mostrar aqui é que nós precisamos fazer escolhas certas. A vida é breve. Nós precisamos fazer escolhas certas. Diga, eu preciso, na minha vida, fazer escolhas certas. Sabendo como a vida é breve, amados, nós não podemos dar o luxo de errar. Você precisa saber com quem você se relaciona, com quem você casa, com quem você tem sociedade. Você não tem tempo para errar. Porque esse homem, essa parábola, vai mostrar com o que esse homem escolheu gastar a vida e com quem ele escolheu gastar. Diz aqui, ó, no versículo de número 16, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância. Ou seja, esse homem, ele vai dedicar cada dia, cada minuto da sua vida para enriquecer, para ser uma pessoa próspera. Cada minuto da vida dele, ele dedicou a se tornar uma pessoa vista pelas pessoas de fora. A escolha de vida que ele quer é essa: eu quero ser rico. Eu quero ter muitas coisas, muitos bens. E ele vai fazer tudo isso para ele mesmo. A intenção dele enriquecer era tudo que ele fizesse é para que ele se sentisse bem. A vida dele foi baseada nessa escolha. Ele escolheu enriquecer. E você, meu irmão? A sua vida tem sido baseada em quê? Em que você tem escolhido para viver? Para Deus ou para si mesmo? Para Deus ou para a sua família? Para Deus ou para os seus filhos? Porque tem pessoas que fazem dos filhos um fim comum. Meus filhos, minha vida. E depois os filhos colocam você num asilo e vão curtir a vida deles. E você não buscou a Deus. Não caminhou na presença de Deus. Quais são as escolhas? Nós não podemos errar. Não temos tempo. Às vezes a pessoa, ela não entende. E esse homem, a escolha de vida dele, as escolhas dele, eram baseadas no desejo dele. Diz aqui, ó, a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 16, que ele vai fazer uma pergunta. No versículo de número 17, diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? No versículo 19, ele mesmo dá a resposta: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens. No versículo 18, ele mesmo decide o que fazer: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruirei maiores. Você não vê uma oração na vida desse homem. A vida dele não é baseada na vontade de Deus. As dúvidas que ele tem, quem responde é ele mesmo. Ele não pega a escritura e fala: Deus, o que eu tenho que tomar de decisão? Ele não está tomando decisões pedindo a Deus: Senhor, me direciona. O que eu preciso fazer? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Não.
Ele mesmo faz as escolhas baseadas no desejo que ele tem. E amados, quando nós fazemos escolhas baseadas no desejo do nosso coração, a gente se dá mal, a gente se perde. Se você está tomando decisões baseadas nos seus desejos pessoais, a vida que já é breve será breve e terrível para você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. As suas decisões são tomadas em quê? Nos seus desejos? Ah, não, eu que quero, eu preciso. Ou é Deus que está me direcionando? É Deus que está me orientando? Amém, igreja? Segunda coisa que essa parábola, ela mostra que nós precisamos ter, que esse homem não tinha, é consciência que a vida é breve. Diga para quem está do teu lado assim, irmão, a vida é breve. Amém? Mas não faz cara de quem está morrendo, não, porque senão até eu vou pensar que a vida é hoje a mais breve, né? Mas a vida é breve, amados. A vida é breve. E aqui em Lucas 12, 19, diz que esse homem não tinha essa consciência. Aqui, ó. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele pensa que vai viver muitos anos. Ele pensa que a vida não vai acabar. Ele está dizendo para a alma dele, olha, tens em depósito muitos bens. E é por isso que ele vai viver uma vida relaxada. Esse homem é um fanfarrão, amados, que quer viver a vida de qualquer jeito, porque não entendeu que a vida é breve. E isso, essa falta de entendimento que a vida é breve, tem cegado os olhos das pessoas, tem cegado os olhos dos cristãos. Tem cristãos que nasceram dentro da igreja praticamente, criado desde pequenininho, que quando chega numa determinada idade, sabe o que quer fazer? Ir para o mundo, porque diz que não viveu a vida, que não conheceu o mundo. Tem cegado. Eles não entendem que a vida é breve, que a vida acaba. Ah, não, eu vou para o mundo, porque eu não sei o que tem lá fora. Eu quero curtir, eu quero me divertir, eu quero passear, eu quero ter vida com os meus amigos. Não tem consciência. As pessoas, elas simplesmente estão querendo viver para sempre, ter a mesma aparência. Amados, você vai envelhecer. As rugas vão aparecer. Claro que um bom cosmético ajuda a retardar um tempo, né? Outro dia eu via, nós comentávamos, né? Fui levar a pastora para fazer uma consulta. Ela está lá, não, amor, está parcelando até botox. Para quem quiser. Aí as pessoas, elas querem ter a mesma aparência, mas vai ficar igual a Hebe Camargo, que com 70 tinha cara de 40, mas não conseguia mais desmanchar o sorriso do rosto, porque já estava engessado o rosto. A vida chega, acaba, tudo se deteriora. A vida é breve, mas as pessoas, elas pensam que vão viver para sempre. E cada vez mais vivendo menos, porque querem viver alucinadamente. Quantos jovens, teoricamente, nós não perdemos dos últimos tempos no mundo? Pessoas que poderiam ser bênçãos de Deus, mas pelas escolhas erradas se perderam cedo. Quem não se lembra do cantor Cazuza? Pessoal que é um pouco mais aí, depois dos 30 aí, ó. Poxa, Cazuza morreu com 32 anos de idade, porque dizia que para ele era tudo ou nada. 32 anos de idade, morreu. Nós vamos olhar para outra pessoa, Renato Russo, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já teve, uma pessoa culta.
Morreu aos 38 anos, porque acreditava que toda forma de amor era válida. Morreu infectado com o vírus HIV. Nós vimos recentemente, ano passado, Marília Mendonça, criada dentro da igreja, morreu aos 26 anos de idade. 26 anos. A vida passa, a vida é breve. John Lennon, ele vai dizer que não sabia quem era mais popular, se era Jesus ou os Beatles. Ele vai dizer que não sabia quem acabaria primeiro, se era o cristianismo ou os Beatles. No ano de 1970, os Beatles se desfazem e aos 40 anos, John Lennon morre. Uma breve vida. A vida passa, amados. A vida, ela passa. E aí as pessoas estão vivendo alucinadamente, morrendo sem deixar saudade, igual o rei Jorão, foi o pior rei que existiu, fazia tudo para desagradar a Deus. Diz a palavra que ele morreu sem deixar saudade. Passou pela vida. Hoje você tem que entender, pôr na sua cabeça, que pode ser o último culto, amado. A vida passa, a vida é breve. Você está entendendo isso? Aqui, esse homem não tinha consciência que a vida é breve, não. Ele está dizendo, tem muitos bens para muitos anos. Ele não tinha consciência, mas nós precisamos ter, amados. Esse homem não tinha consciência que a vida é breve, porque quando a pessoa tem um entendimento que a vida é breve, a mente da pessoa muda. Esse homem não tinha consciência disso. Porque se eu tenho a consciência que a minha vida é breve, eu trato a minha esposa melhor porque eu posso perdê-la. Eu trato o meu esposo melhor porque eu posso perdê-lo. Se eu tenho consciência que a minha vida é breve, eu vou ser um cristão melhor porque eu posso não ter tempo de me arrepender. A vida é breve, meus irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo de número 14. Olha só o que a palavra de Deus ela diz. Tiago, capítulo 4, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Você está aqui, amanhã não pode estar mais. Foi sexta-feira, um acidente terrível no anel rodoviário, as pessoas indo embora para casa, alguns trabalhando e de repente vem a catástrofe e a vida vai embora. Você tem que ter esse entendimento, meus irmãos. A vida é breve. O que você está fazendo com isso? Outro conselho que essa parábola, volta aqui em Lucas 12, vai nos ensinar que esse homem não viveu para isso. Mas você quer um conselho bom? Na sua pequena vida, viva para a glória de Deus. Você tem que viver para glorificar ao Senhor. Porque, amados, você não vai ver aqui nessa parábola esse homem agradecendo a Deus por nada. E a hora que era lícito ele agradecer pela colheita boa, pela saúde que ele está tendo, ele não vai agradecer pelas riquezas que ele tinha, ele não agradece. Você não vê na parábola, produziu mais, ele não vai ajoelhar e falar, obrigado, Senhor. Ele não agradece a Deus por nada. Mas por que ele não agradece? Porque ele vive para si mesmo. Os méritos dele são dele mesmo. Deus não tem nada a ver com o sucesso dele, segundo ele. Amados, isso tem um nome, é chamado de hedonismo. É quando a pessoa ela vive para o próprio prazer. Eu trabalho para o meu prazer, eu vivo para a minha vida ser melhor, eu vivo
o meu trabalho é para o meu prazer, a minha vida é para o meu prazer. Você não vê? Hoje em dia o que mais tem é rico de fim de semana. Já viu os ricos de fim de semana? Nunca viu, não? Olha no seu status lá na sua rede social. Um monte de rico na beira de piscina, devendo todo mundo, assando carne, postando foto. É os ricos de fim de semana. Para mostrar que vive para o prazer dele. E pessoas com prazer, peguei dinheiro emprestado e pago quando puder na beira da praia. É os ricos de fim de semana, que fazem as coisas para o seu próprio prazer, para mostrar, para demonstrar uma vida que não tem. Para demonstrar para pessoas que sinceramente não estão nem aí para a sua vida. É por isso que a palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios, um conselho que a palavra de Deus ela nos dá: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, façais para a glória do Senhor. Tem que ser para a glória dele. Se não for para exaltá-lo, tudo é em vão. Tudo é errado, amados. Esse homem usou tudo que Deus deu, o oxigênio que Deus dá de graça, consumindo as coisas de Deus. Mas na hora de agradecer, ele não faz menção de Deus em nem um momento. Você se lembra de Deus? Porque quando as pessoas começam a dar certo a vida, elas se esquecem de Deus. O que você está fazendo, hein? Ô pastor, eu preciso de um objetivo na minha vida. Você está sem objetivo? Viva para a glória de Deus. Olha só o que Jesus ele vai dizer aqui em João 17, na oração sacerdotal que ele vai estar fazendo ali. Em João 17, versículo 1, olha a intenção do coração de Jesus. Diz assim, olha, João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Parece uma oração egoísta, mas olha a intenção. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Ele está dizendo: Pai, tudo que o Senhor fizer para mim será para te exaltar. Glorifica a mim, porque eu quero te adorar mais, eu quero demonstrar que o Senhor é na minha vida. Diz aqui no versículo de número 4, olha, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Que obra? A obra da cruz, que confiaste-me para fazer. Agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo. A intenção de Jesus é viver, ainda que seja provações, mas para a glória do Pai. E o que é viver para a glória de Deus? Segundo o pastor Paulo Júnior, fazendo um comentário em cima disso, ele vai dizer que 3 coisas podem definir, três ordens podem definir o que é viver para a glória de Deus. Primeira, ele vai usar a oração em Mateus 6, no versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor ali, na oração do Pai Nosso, que você conhece bem. Diz aqui, Mateus 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Viver para a glória de Deus é querer que o nome do Senhor seja venerado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vivam de uma forma que o nome do meu Pai seja venerado, seja desejado, seja visto de uma maneira sublime. Ou seja, ele está dizendo: vivam honrando a Deus. Ande honrando o nome do meu Pai.
Honre a Deus no teu casamento, nas suas vestes, naquilo que você fala, naquilo que você diz. Isso é viver para a glória de Deus, é querer ver o nome do Senhor sendo glorificado. A segunda ordem que Jesus ele dá aqui, versículo de número 10, venha o teu reino. Não é só pedir, amados, que o reino venha. Venha o teu reino, não. Nós temos que ajudar o reino a vir. Nós temos que fazer a nossa parte, tendo uma vida mais santa, uma vida mais devotada a Deus. Venha o teu reino. É fazer a nossa parte para que o reino do Senhor, ele venha. Nós temos que trazer o reino, usar a nossa vida para que as pessoas vejam o reino. Nós temos que fazer alguma coisa. Evangelizar, não sei. Mandar mensagem no WhatsApp. Eu falava com o Ministério de Evangelismo aqui, faz um sinal de fumaça na sua casa, mas ganhe almas para o Senhor. A vida passa, tem pessoas indo para o inferno sem conhecer a Deus. Tem que fazer alguma coisa. Mas a sua vida está baseada em quê? Na sua escolha. Em ti mesmo. Terceira ordem diz aqui, versículo de número 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquilo que ele disse no começo. Faz a tua vontade, Deus. A minha vida tem que ser baseada na vontade do Pai, não na minha vontade. Isso é viver para a glória de Deus. Quarta coisa que aqui, essa parábola ensina em Lucas 12, que nós precisamos fazer, amados, é deixar um legado positivo. Vamos entender um pouco isso aqui? Diz aqui no versículo de número 16, Lucas 12, 16, a parte B. O campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem, ele foi surpreendido com mais do que ele precisava e mais do que ele imaginava. Por que isso? Porque ele imaginava encher o celeiro que ele tinha, que eu imagino que era um celeiro grande. Ele pensava e imaginava que uma boa colheita poderia encher o celeiro que ele tinha, mas Deus surpreendeu. Ele passou a ter mais do que ele precisava e mais do que ele imaginava. Só que esse homem, ele não tem consideração nenhuma com a necessidade alheia. Ele não tem nenhum sentimento de generosidade com ninguém. Porque pensa bem, se eu tenho mais do que eu preciso, por que Deus ele me deu mais do que eu preciso, hein? Por que Deus ele te deu mais do que você precisa, hein? Esse homem não olha para o lado, ele vê pessoas passando fome e ele não quer saber, não. Ele não tem nenhum sentimento de generosidade por ninguém, amado. Esse homem, Deus está abençoando, ele está guardando para ele. Pensa bem quantas pessoas esse homem poderia ter ajudado. Ele poderia ter matado a fome de tanta gente só com aquilo que sobejou. Só que não, o lucro é meu também. A vida passa, mano. É igual que citei aqui, Jorão morreu com 40 anos, sem deixar saudade para ninguém. Não tinha generosidade. Não olhava para as causas dos irmãos. O servo de Deus, ele não pode viver dessa forma, não. Porque senão a pessoa morre. Eles vão dizer assim, foi tarde, viveu nessa terra como um parasita. Fez nada. Tinha. Mas nem ele mesmo usufruía.
não gastava, comia ovo, ao invés de comer uma carne, porque gostava de ver o dinheiro na conta, mas não gostava de ver carne na panela. Você está entendendo isso, amados? Esse homem viveu desse jeito, não deixou saudade para ninguém. E se hoje for o último culto, você vai deixar saudade? Hein? Hein? Ou as pessoas vão falar, poxa, morreu me devendo. Oh, meu Deus, agora, hein? De quem que eu cobro? A dívida prescreveu. Você vai deixar saudade só nos credores? Ou você vai deixar um legado para trás das pessoas falando, poxa, essa pessoa, como que Deus abençoava? E Deus tinha que abençoar mesmo esse homem. Tudo que ele tinha, ele repartia. Ele edificou templos, igrejas, ajudou pessoas, fez creches na cidade, trabalhos sociais, não sei. Será que deixa saudade? Hein? Se hoje o Senhor ele falar assim, porque a vida passa, amado. Vem, será que a saudade vai ficar? Que tipo de vida você está deixando para trás? Porque a vida passou. Esse homem viveu dessa forma, e diz em Lucas 12, versículo 20, mas Deus lhe disse, louco. Essa é a única hora que eu imagino Deus ele rindo. Eu imagino Deus dizendo, louco. Você está vivendo desse jeito? Você é louco. Está vivendo dessa forma, longe da presença do Senhor, brincando com Deus? Louco. Trabalhando igual um maluco? Você é um louco. Eu já disse aqui, amados, o céu não é aberto para quem trabalha demais, não. Nessa vida, na lápide vai estar escrito, foi um grande trabalhador, mas e trabalhou para o reino? Hein? A vida desse homem passou e chegou a prestação de contas. E sabe quando que chegou o último dia dele? No momento mais próspero, que ele estava mais rico. No melhor momento da vida dele, porque ele nunca teve uma colheita como aquela, mas aquele foi o último dia da sua breve vida. Cuidado, hein? Cuidado. Depois ali do platô da vida, você começa a descer um pouco mais. Hein? O que você está preparando? Porque, amado, se a vida é breve, será que não vale a pena viver por uma causa mais nobre, não? Se a vida é breve, será que não vale a pena você abandonar esse pecado oculto da sua vida, não? Ou você vai ficar guardando, não, amanhã eu resolvo. Amanhã eu dou um jeito. Será que não vale a pena? A vida é breve. É como uma neblina. Será que se a vida é breve, não vale a pena você viver uma vida mais digna? Porque quanto tempo você acha que vai viver, hein? Ô pastor, eu vou viver até... Talvez você tenha mais 10 anos de vida, meu irmão. Talvez 20 ou 30, mas mesmo assim é muito pouco. Só que, para todos nós, diz aqui, ó, Deus vai fazer 2 perguntas para esse homem, que também vão ser perguntadas para mim e para você lá, ó, quando você tiver que chegar lá com o boderô da vida, ali, ó, com as notinhas fiscais da vida, para bater, para ver se confere. 2 perguntas que Deus ele faz aqui, vai ser feita para você também. E a primeira pergunta é, aqui ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? A pergunta é, o que você fez em toda a sua curta vida? O que você fez? Deus vai querer saber. Pastor, eu vivi freneticamente. Parabéns. Parabéns. Viveu freneticamente uma vida curta e perdeu a vida eterna. Hein? Essa pergunta vai ser feita, igreja, para você.
O que você está fazendo com a sua curta vida? O que você tem preparado? E outra coisa, a outra pergunta é: para quem que você preparou? Foi baseado em quem? Que tens preparado? Para quem será? Será que é para Deus que você está vivendo? Essas duas perguntas vão ser feitas para todos nós. É a prestação de contas, amados. E vai vir, e em breve. Se Jesus ele não voltar, você vai aparecer diante de Deus para prestar conta. Eu irei aparecer diante dele. E ele vai perguntar: o que você fez com a sua vida? Eu fui no campo de futebol 5 vezes na semana, no mês. Gastei os meus recursos todos ali, investindo em times de futebol. Fazendo o quê? Gastando tudo em coisas que não têm reflexo nenhum na eternidade. Para quem que foi? Para o meu prazer ou foi para a glória de Deus? Hein? Desta vida, se leva alguma coisa, igreja? Leva sim. Uma coisa. Dessa vida você não leva roupa, dessa vida você não leva praticamente nada, mas uma coisa dessa vida você leva. E eu vou te mostrar aqui em Apocalipse 14, no versículo de número 13. A única coisa que você vai levar dessa vida, não pensa que os milhões que você tem lá, viu, Saulo, guardado lá no colchão, vai ficar lá, meu filho. Vai ficar. A única coisa que você leva embora, ó, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem em quem? Morrem no Senhor. Porque tem pessoas que vão morrer sem Deus, que não vai ser bem-aventurado, não. Isso inclui trabalhador, gente honesta, gente boa, tapinha nas costas, rico de fim de semana, pessoa que gosta do bate-volta na praia todo fim de semana. Inclui todos eles, obreiros, pastores, que estão morrendo sem o Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que você leva dessa vida é as obras que você fez. Boas ou más, elas vão junto com você. E quando você chegar lá diante do Senhor, é elas que vão te justificar, meu filho. Você é salvo pela fé, mas as obras, o galardão vem através dela. Quais que têm sido as suas obras? Qual que é a solução, amados? Salmo de número 39, versículo 4 e 7, eu encerro aqui. Salmo de número 39. Como que a gente faz para viver uma vida mais digna? Porque pode ser, amados, que você não tenha tempo de realizar todos os seus sonhos. Mas se você estiver no Senhor, você vai viver e vai realizar todos os sonhos que Deus sonhou para você. Salmo de número 39, versículo de número 4, diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde aos meus dias o cumprimento, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra e não se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. É igual o colchão do Saulo. Amontoa e não sabe quem o levará. Qual que é a solução? E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança.
a nossa esperança para viver uma vida digna, uma vida melhor, tem que estar todos os dias no Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? E se coloque de pé, igreja. Que tens preparado para quem, hein? Para quem que você tem vivido? Põe a mão na altura do teu coração. O apóstolo Paulo, lá em Atos 20, ele vai dizer assim: eu já não tenho mais a minha vida por preciosa, não. Mas o que Paulo descobriu? Que a vida dele não era mais preciosa. Ele decidiu viver por algo maior. E meus irmãos, em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus, não somente para você, mas para todos nós. Deus, ele está nos incentivando a mudar a trajetória de vida, amados, se ela não está no caminho certo. A vida é breve, acaba, e a gente não sabe quando. Se a pessoa ela não tiver colocado a esperança em Deus, infelizmente, não terá dias melhores. E é por isso que eu queria que você pensasse. Imagine que você está aqui, diante de Deus, que nós estamos. Pense que a vida passou, acabou hoje. Só imagine que tipo de vida você está deixando hoje para trás. Qual que é o legado, igreja? Qual é o legado que você deixa? O pastor, estou deixando uma vida terrível. Porque, amados, tem cristãos que não deixam marcas, eles deixam manchas por onde quer que ele passe. Ele sai deixando um rastro de mancha, de destruição. O que vai estar escrito lá na sua lápide? Em nome de Jesus, a vida passa, amados. E nós podemos estar vivendo o último dia. E essa mensagem é para você organizar melhor a sua vida, porque nós não estamos nesse culto aqui brincando. Nós não estamos aqui domingo pela manhã passando tempo. Não! O tempo é precioso demais e Deus vai querer prestação de contas dele. Nós não estamos aqui, amados, porque não temos nada para fazer, porque não estamos cansados. Não! Talvez você que está aqui levantou com vontade de ficar na cama, assim como eu fiquei. Mas você tem que viver por um propósito maior do que você mesmo. Porque no final é isso que vai contar, amados. Porque gente fazendo coisas normais tem demais. Tem gente vivendo para o meu prazer, tem demais. Mas o que Deus
espera levar para o céu. São pessoas que vivem aqui na terra para honrá-lo, para glorificá-lo, com as suas amizades. Você não pode ser um cristão e amar o mundo, ter amizades com o mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ouça, meu irmão, minha irmã, isso desagrada a Deus. E aí Deus, Ele te chama para você prestar conta. Ele vai perguntar: o que você preparou na tua vida? Hoje Deus, Ele quer que você alinhe a rota, que você olhe para o céu e olhe para o céu sabendo que o teu lugar é lá. A vida aqui é muito breve, mas lá onde os nossos olhos estão é eterno. É maravilhoso. Se você hoje está aqui vivendo para o mel prazer, hoje fala com Deus: Senhor, muda a rota da minha vida. Os anos estão passando aceleradamente. E você está construindo uma história terrena, mas não está juntando tesouros lá no céu. Assim foi aquele homem. Quando perde a alma dele: você é louco, meu. Você é louco. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus agradecendo por essa palavra. Porque essa palavra, ela te salva, meu irmão. Ela me salva. É quando eu reconheço que eu preciso, eu não posso me render. É quando você reconhece que precisa tirar o teu traseiro do lugar da cama, do sofá, e fazer as coisas de Deus. Essa palavra, ela nos salva. Ela muda a rota da nossa vida. Fala com Deus hoje: Senhor, se você está errado, se você está pecando, se você tem sido um mau filho, se você tem sido um péssimo marido, uma péssima esposa, se você tem sido uma pessoa rude, se você não tem se preocupado com os demais, se você não tem se preocupado com o reino de Deus, com a obra de Deus. Fala com Deus hoje: Senhor, eu estou deixando herança para os outros brigarem aqui. Não estou deixando ensinos. Eu estou deixando posses. Pai querido, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel. E de que vale, meu Pai, as conquistas se o Senhor não estiver nelas? A vida do homem não é isso. Ouve, meu Deus, o choro da tua igreja, Pai. Pessoas chorando. Porque percebem, meu Pai, que a caminhada estava tendo êxito, mas não estava te glorificando. Então, para que estamos aqui, ó Pai, se não for para te adorar, se não for para te bendizer, para te exaltar?
Para que estamos aqui, Senhor? Eu te peço aqui agora, Deus, toma a vida dos teus filhos nessa hora. Toma a vida do jovem, da criança. Toma a vida, meu Deus, do adulto, do Senhor. Toma a vida, meu Deus, do idoso. Dessa pessoa, meu Deus, que já está chegando já na reta final da vida, Pai. Que, meu Deus, tem vivido dias difíceis na sua saúde, porque as células vão morrendo, mas o espírito está forte, Pai. Nos ensina a viver para te glorificar e te exaltar. Nos ensine, Deus, ao Senhor ser o primeiro pensamento todos os dias. Os nossos propósitos são o Senhor, meu Pai. É para isso, meu Deus, que precisamos de força todos os dias. Nos ensine, Senhor. Nos ensine a contar os nossos dias. Porque, meu Deus, a tua ira, ela vem, meu Pai. Os dias se vão. Gere aqui, meu Deus, filhos. Ergue as suas mãos ao céu. Olha para Deus. Meu Deus, gere filhos aqui neste lugar, Pai. Gere homens e mulheres do Senhor nessa terra, que vão ser, meu Deus, exemplos de vida. Porque quando a sua igreja for retirada, meu Pai, ela deixará saudades. As pessoas irão dizer: cadê aquele povo chato? Aquele povo, cadê eles? Cadê? Nos ensine, Pai, a ter, meu Deus, um estilo de vida que mostre, meu Deus, não o que nós conseguimos ao longo de uma vida, mas que as pessoas vejam o que o Senhor faz na vida daqueles que creem em Ti. Perdoa-nos, Deus, pelo nosso egoísmo. Perdoa-nos, meu Deus, pela nossa ignorância. Nos ensina, Pai, a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.